E quando falamos de whey, nós temos 3 wheys no mercado, ou seja, 3 formulações de whey, né? O whey concentrado, o whey hidrolisado e o whey isolado, né? Então, concentrado, isolado e hidrolisado. Mas qual que é a diferença deles? Vamos lá, vamos falar cada um. Eles têm diferença em relação a preço e a custo, mas também tem algumas diferenças no dia a dia, na sua composição. O whey concentrado, ele tem em torno de 80% do soro do whey, né? Então, o whey é formado pelo soro que é retirado do leite. Então, quando eu retiro aquele soro, 80% dele vai vir na forma de proteína, mas ele também contém lactose e contém algum tipo de gorduras. Ele é um whey muito eficiente na grande maioria dos casos. 80% de proteína é muito, na maioria das pessoas, é suficiente para estimular a síntese proteica. Mas algumas pessoas falam, mas tem carboidrato, e esse carboidrato eu não quero engordar porque todo mundo tem medo do carboidrato. Mas você lembra, quando eu utilizo o whey, eu preciso também utilizar uma pequena dose de carboidrato para estimular a liberação da insulina. Essa insulina faz com que esse whey entre de forma mais efetiva na célula. Então, quando eu não utilizo um whey com carboidrato, o certo é que eu consuma um carboidrato posterior. Então, é muito mais fácil utilizar um whey concentrado na maioria dos casos, mesmo essa pequena quantidade de carboidrato, ela não é deletéria na maioria das pessoas, não causa maiores efeitos colaterais. E ele normalmente tem um preço mais baixo do que o preço dos demais wheys. O whey isolado, que seria o segundo, ele já é o whey mais puro, tem em torno de 90 a 95% de proteína, né? Ele não tem lactose, então o principal apelo dele é para pessoas que têm intolerância à lactose, então ele vai ter uma absorção melhor desse whey. Lembrando que é um whey mais caro e se possível, ele deve ser consumido junto com a proteína. Por exemplo, você toma o whey com um carboidrato, ou seja, você toma um whey isolado e com uma banana junto. Então, e por ser mais caro, muitas vezes não existe um custo-benefício maior do concentrado. O principal apelo dele seria pessoas que tenham intolerância à lactose. E o hidrolisado, ele já eu pego o whey isolado, eu coloco algumas enzimas e digiro esse whey. Então ele já vem um whey mais digerido, os aminoácidos são digeridos. Então a absorção dele é extremamente rápida. Mas para quem que eu utilizo o whey hidrolisado? Em especial para aquelas pessoas que têm uma alta intolerância à proteína do leite. Ou seja, mesmo consumindo o whey isolado, esse é uma intolerância muito grande. Então, quando eu dou um whey já hidrolisado, que ele já vem pré-digerido, ele vai conseguir absorver de forma melhor. Pode ser utilizado em pessoas que têm cirurgia bariátrica, doenças do aparelho digestivo, como doença de Crohn, retocolite, doenças inflamatórias intestinais. Então, esse whey realmente seria a melhor opção. O whey concentrado, o isolado e hidrolisado, o concentrado é um pouquinho mais lento em cada um deles vai ter uma velocidade de absorção concentrado menor, que é maior do que o isolado, e o hidrolisado é maior. No entanto, isso clinicamente não mostra diferença, né? E existe um ganho de preço muito maior. O whey concentrado tende a ser mais barato, o isolado mais caro e o hidrolisado muito mais caro. Então, de maneira geral, para grande 90% da população, o whey concentrado, ele realmente vai atender às demandas. Pessoas que têm intolerância à lactose, o whey isolado, ele pode ser uma opção muito melhor. Aquelas pessoas que mesmo com o whey isolado têm uma grande intolerância, se sentem muito mal quando consomem leite ou derivados, o whey hidrolisado seria a opção, ou paciente pós-bariátrico ou que tem alguma doença do aparelho digestivo. E é isso.